Antes de começar o vídeo peço que se inscrevam e deixe o like e ative o sino para não perder nenhuma novidade. Uma noite na fazenda. Em uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, a lenda do lobisomem era mais do que uma simples história para assustar crianças. Dom Pedro, um fazendeiro conhecido por sua bravura, sempre duvidou das histórias sobre a criatura. Até aquela noite. A lua brilhava intensamente, transformando as sombras em monstros grotescos. Dom Pedro estava voltando para casa a cavalo quando ouviu um uivo agudo que ecoou pela noite. Seu sangue gelou. Aquele uivo era diferente de qualquer outro que já havia ouvido. Era selvagem, desesperado. De repente, um vulto enorme surgiu das sombras. Era uma criatura enorme, com pelos escuros e olhos que brilhavam como brasas. Dom Pedro sentiu o medo tomar conta de si, mas a adrenalina o impulsionou a agir. Ele sacou seu revólver e atirou. A criatura uivou de dor e desapareceu na escuridão. Nos dias seguintes, o terror se espalhou pela região. Animais foram encontrados mortos e mutilados, e os moradores juravam ter visto a criatura. Dom Pedro, agora convencido da existência do lobisomem, decidiu que precisava acabar com o sofrimento de sua comunidade. Armado até os dentes, ele organizou uma caçada. Vários homens da região se juntaram a ele, todos determinados a enfrentar a criatura. A caçada durou a noite toda, mas não encontraram nada. Quando o sol começou a nascer, exaustos e desanimados, eles decidiram voltar para casa. Ao passar pela encruzilhada onde a criatura havia atacado Dom Pedro, um dos homens tropeçou e caiu. Ao olhar para cima, todos ficaram petrificados. Lá estava ele, o lobisomem. Mas não era a criatura monstruosa que haviam caçado a noite toda. Era João, um dos vizinhos, um homem pacífico e trabalhador. Seus olhos estavam vermelhos e sua expressão era de agonia. Os homens se entreolharam, horrorizados. João era um lobisomem. E agora sabiam que a maldição poderia estar mais perto do que imaginavam. Uma noite na floresta. Lua cheia e segredos ancestrais. Na profundidade da floresta, onde as sombras se alongam e os ventos sussurram segredos ancestrais, vivia Tomás. Um jovem pacato, com olhos que refletiam a calma da natureza. Mas, como a lua que iluminava a noite, Tomás carregava um segredo obscuro. Nas noites de luar, ele se transformava em um lobisomem. A maldição da família. A maldição havia sido passada de geração em geração. Tomás lutava contra essa parte de si, mas a força da transformação era avassaladora. As noites de lua cheia eram um tormento, uma batalha interna entre a humanidade e a fera que habitava dentro dele. Um encontro inesperado. Uma noite, enquanto vagava pela floresta em sua forma lupina, Tomás se deparou com Ana, uma jovem que havia se perdido. Ela estava assustada, mas ao invés de atacá-la, Tomás sentiu uma conexão profunda. Ele a protegeu dos perigos da floresta, e pela primeira vez, a fera dentro dele não sentiu a necessidade de atacar. Um amor proibido. Com o passar do tempo, Tomás e Ana se apaixonaram. Mas o segredo de Tomás era um abismo entre eles. Como poderiam ser felizes sabendo que a cada lua cheia, ele se transformava em uma criatura temida? A escolha. Uma noite, a lua cheia brilhava com intensidade. Tomás sabia que precisava fazer uma escolha, ceder à maldição ou lutar por seu amor. Com a ajuda de Ana e de um antigo livro de feitiçaria, ele embarcou em uma jornada para quebrar a maldição que assombrava sua família há séculos. Um novo amanhecer. A jornada foi árdua, cheia de desafios e perigos. Mas, com a força do amor e a esperança de um futuro juntos, Tomás conseguiu romper as correntes da maldição. Ao amanhecer, ele acordou em sua forma humana, livre da fera que o assombrava. Um novo começo. Tomás e Ana finalmente podiam viver um amor livre e verdadeiro. E a floresta, que antes era um lugar de medo e transformação, se tornou um símbolo de esperança e um novo começo para ambos. Uma noite de lua cheia no sertão. No coração do sertão nordestino, onde o céu estrelado se espelha nos olhos atentos dos moradores, a lenda do lobisomem é contada há gerações. Em uma pequena fazenda, vivia João, um rapaz solitário e um tanto quanto recluso. A vizinhança o considerava estranho, mas ninguém desconfiava do segredo que ele carregava. João era o 7º filho homem de sua família. Nas noites de lua cheia, quando o luar banhava a terra com sua luz prateada, uma transformação se iniciava em João. Seus olhos ardiam, seus ossos doíam e uma sede insaciável tomava conta de seu corpo.
Com um uivo que ecoava pelos campos, ele se transformava em um lobo gigante e feroz. Em suas noites de transformação, João vagava pelos arredores, aterrorizando os animais, e às vezes, até mesmo os moradores mais corajosos. Dizem que ele atacava o gado, deixando marcas de suas garras nos animais e espalhando o pânico entre os fazendeiros. Uma noite, a jovem Maria, filha do fazendeiro mais rico da região, foi atacada por uma criatura misteriosa. Ao amanhecer, foi encontrada desacordada, com marcas de mordidas em seu braço. A vila inteira tinha certeza, era o lobisomem. A partir daquele dia, a caça ao lobisomem se intensificou. Os homens da vila armaram emboscadas, mas nunca conseguiram capturar a fera. João, por sua vez, sofria com a maldição que o assombrava. Ele queria ser livre, mas não sabia como quebrar o feitiço. Dizem que, para se livrar da maldição, o lobisomem precisava encontrar uma cruz de madeira e se ajoelhar diante dela, pedindo perdão por seus atos. Mas, como João poderia fazer isso sem revelar sua identidade? A lenda do lobisomem de João se perdeu nas histórias do sertão. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele, se conseguiu se livrar da maldição ou se continuou a vagar pelas noites de lua cheia, aterrorizando a região. A maldição da lua cheia em Ouro Preto. Nas montanhas de Ouro Preto, onde a história se entrelaça com lendas, vivia um jovem chamado Pedro. Dono de uma beleza singular e um coração bondoso, Pedro era amado por todos. Mas uma maldição ancestral o ligava a uma criatura das sombras, o lobisomem. Em noites de lua cheia, quando o satélite celestial atingia seu ápice, uma transformação terrível se apoderava de Pedro. Seus ossos rangiam, seus músculos se alongavam e uma pelagem densa e negra cobria seu corpo. Seus olhos, antes castanhos, brilhavam como brasas, e seus dentes se alongavam em presas afiadas. A primeira vez que se transformou, Pedro aterrorizou a vila. Desesperado, refugiou-se nas montanhas, lutando contra a fera que habitava dentro de si. Mas a cada lua cheia, a maldição o consumia, e ele era obrigado a se esconder para não ferir aqueles que amava. A maldição da lua cheia. A lenda do lobisomem de Ouro Preto se espalhou por toda a região. As pessoas viviam com medo, trancadas em suas casas, temendo a noite. Os mais supersticiosos acreditavam que a maldição havia sido lançada sobre a família de Pedro por algum pecado ancestral. Um dia, uma jovem chamada Ana, movida pela compaixão, decidiu ajudar Pedro. Ela leu antigos livros de alquimia e botânica, buscando uma cura para a maldição. Após meses de pesquisa, ela descobriu uma antiga poção que, segundo a lenda, poderia quebrar qualquer feitiço. Com a poção em mãos, Ana procurou Pedro em sua toca nas montanhas. A lua cheia brilhava no céu, e Pedro já estava se transformando. Ana correu até ele e, com todas as suas forças, jogou a poção em sua direção. A poção atingiu Pedro em cheio, e uma luz intensa envolveu seu corpo. Quando a luz se dissipou, Pedro estava de volta à sua forma humana, mas parecia exausto. A maldição havia sido quebrada, mas as marcas que ela deixou em Pedro nunca seriam apagadas. Ele continuou a viver em Ouro Preto, mas sempre com a sombra daquela noite terrível pairando sobre sua cabeça. A cada lua cheia, ele se isolava, temendo que a maldição pudesse retornar. E assim, a lenda do lobisomem de Ouro Preto se tornou uma história de amor, medo e redenção, um lembrete de que até mesmo as criaturas mais monstruosas podem encontrar a redenção.